Amém. Gênesis 2, versículo 18. Você que nos acompanha pelas mídias sociais, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar. Curte lá, compartilha, ajuda-nos a levar a palavra do Senhor mais longe. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Vamos acompanhar então a leitura da palavra do Senhor, que diz assim, irmãos. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Amém? Amém. Podem tomar seus assentos em nome de Jesus. Eu li ele todo, irmão, mas eu quero enfatizar só a parte A. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Irmãos, estamos falando sobre comunhão. Eita glória. Comunhão significa partilhar do mesmo sentimento, da mesma fé e do mesmo amor. Realizar ou desenvolver algo em conjunto. Irmãos, comunhão é bom ou não é? Eita glória, então ninguém gosta. O almoço hoje foi bom ou não foi? Então comunhão é bom ou não é? Isso, muito bom. Irmãos, Salmo 133, versículo 1 vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, comunhão é muito bom. Estar com a igreja, com os irmãos é muito bom. Poder compartilhar as nossas lutas, as nossas alegrias, poder orar um pelos outros, isso não é maravilhoso? Vocês estão aqui? Amém? Faz assim para mim. Faz assim para mim. Aí, glória a Deus. Irmãos, é muito bom. Mas, antes de eu entrar, de fato, no que eu preciso compartilhar com os irmãos, eu quero que vocês entendam de que o que vai ser falado aqui é a palavra do Senhor, não é indireta para ninguém. Eu não estou citando o nosso ministério, mas estou falando num contexto geral sobre o que nós temos vivido e o que temos vivenciado dia após dia dentro das igrejas e entre o povo de Deus. Então o que eu quero é que você entenda o que Deus vai falar ao seu coração essa noite, amém? Então, eu preciso falar que onde há o joio também há o trigo, e onde há o trigo também há o joio. Isso. Glória a Deus. Então, irmãos, eu não quero que os irmãos se afastem. Eu não estou aqui para falar para os irmãos julgarem uns aos outros, se afastarem uns dos outros, viverem excluídos uns dos outros. Mas eu preciso falar sobre isso. Como eu disse, onde há o trigo também há o joio. Irmãos, comunhão, como eu disse, é compartilhar do mesmo amor, do mesmo sentimento. É estar juntos no mesmo propósito. Então, não adianta eu falar que tenho comunhão e simplesmente falar da boca para fora. Não adianta eu falar que amo o meu irmão se de fato eu não amo o meu irmão. Não adianta eu falar que tenho comunhão com o meu irmão se quando eu dou as costas para o meu irmão, as minhas atitudes é de não ter comunhão com o meu irmão. Comunhão, irmãos, é muito além de um simples ato, uma simples palavra. É sinceridade, é pureza, é singeleza de coração, é amor de verdade. Vocês estão bem? Amém. Irmãos, algo muito interessante que eu fiquei matutando na minha cabeça e que é muito complexo. Todos já ouviram essa passagem onde o Senhor resume todos os mandamentos em apenas 2, certo? Sim? Vamos lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como? Repete comigo, o teu próximo como? Entenda, irmãos, e foi isso que eu parei para refletir. Amar o meu próximo como a mim mesmo.
E se eu trato o meu próximo mal? E se eu calunio o meu próximo? Se eu difamo o meu próximo? Se eu não amo o meu próximo? A palavra diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não faço o bem, se eu não amo o meu próximo, para pensar que amor próprio é esse que nós sentimos por nós mesmos. Entende esse paradoxo? Eu comecei a analisar, eu falei, meu Deus, que situação. Mateus 5:23 vai dizer assim, irmãos: se você tiver apresentado uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixa ali a tua oferta e vai reconciliar com teu irmão. E depois volte. Tudo bem, meninos? Então tá bom. E depois volte para ofertar ao altar do Senhor. Então, entenda o que eu disse no começo. Não é simplesmente falar que eu tenho comunhão. É amar, é ter a comunhão verdadeira e genuína. Porque até como podemos dizer assim, simples ofertar, o Senhor já não aceita se o meu coração estiver contrário à palavra dele. Se eu tiver algo contra o meu irmão, a minha oferta não será aceita. Quem dirá as minhas orações? Quem dirá o meu abraço que eu der no meu irmão? Porque, irmão, quando nós abraçamos o nosso próximo, seja um irmão em Cristo ou seja alguém que está desviado, a pessoa tem que sentir o que no nosso abraço? Sinceridade, amor. Eu digo que ela tem que se sentir abraçada pelo próprio Senhor. Mas se eu abraço com falsidade no coração, com mágoa, com tristeza, com rancor, seja daquela pessoa ou de qualquer outro, sem dúvida aquela pessoa que está sendo abraçada por mim e por você, a coisa que ela não vai sentir é o amor de Deus. Isso tenha certeza de que o que ela não vai sentir é aquilo que você está tentando transmitir. E para que vocês entendam que a comunhão é muito além, todos já ouviram falar sobre Caim e Abel? Caim e Abel eram o quê? Irmãos. Era família, irmãos. Se a comunhão não estiver dentro da família, no nosso próprio lar, onde ela vai estar? Se eu não consigo amar e ter comunhão com os próprios de casa, eu vou ter com os da família da fé. Caim e Abel, irmãos de sangue, foram fazer as suas ofertas ao Senhor, creio que todos conhecem. E por Deus ter mais prazer na oferta do irmão, a inveja tomou conta do coração dele. Ele não se sentiu feliz com a aprovação do irmão e teve inveja no seu coração e sucedeu de evoluir para algo pior, que foi a morte do seu irmão, matar o seu próprio irmão. Então, irmãos, o que nós temos que entender é que comunhão também é isso. É ficar feliz quando o nosso próximo alcança uma vitória. É ficar feliz quando o nosso próximo está bem. Ou ficar triste quando ele está triste. Ficar mal quando ele não está passando por um momento bom. Atos 2:42 vai dizer que o povo vivia unido, em comunhão, no partir do pão, nas refeições, oravam de casa em casa. Diz que eles vendiam suas propriedades e repartiam entre aqueles que tinham necessidade. Você pode imaginar isso? Você vê um irmão necessitado, um povo necessitado, você ir lá, não, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho isso, eu vou vender e vou te ajudar. É lindo ou não é? Mas existia um casal que estava junto com este povo, que quando foram cumprir essa palavra de vender os seus bens e repartir entre os pobres, está lá no capítulo 5 de Atos. Ao vender, eles reteram parte do valor. Então, estavam juntos, aprendendo a mesma palavra que todos estavam aprendendo, mas a diferença foi que na hora de praticar, eles não praticaram. Na hora de mostrar a verdadeira fé e o amor ao próximo, eles roubaram, irmãos.
Quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir rei sobre Israel, o pequeno Davi, o Senhor disse: vai e eu te mostrarei a quem eu hei de eleger rei sobre Israel. E ali passaram homens bonitos, formosos, fortes, mais velhos, e Samuel disse: não, é este que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse para ele: o homem vê o que está fora, o que está no exterior, mas Deus vê o que está no coração. Só aí, irmão, já quebra nossas pernas de uma maneira impressionante, porque eu posso falar para o meu irmão que eu o amo, eu posso dar um abraço forte, caloroso, apertar meu irmão, mas o irmão está vendo aquilo que eu estou mostrando. Mas se não houver sinceridade no meu coração, não é o irmão que vai ver, é o nosso Senhor que vai ver. Ou seja, não adianta falar que amo da boca para fora. Não adianta falar que levanto as mãos para abençoar o meu irmão, quando viro as costas eu abro a boca para amaldiçoar meu irmão. Não adianta eu falar que oro, que jejuo, que intercedo pelo meu irmão, se quando eu vejo meu irmão vitorioso, recebendo um milagre, recebendo uma bênção, eu fico com inveja do meu irmão. Irmãos, repito, digo, isso não é indireta para ninguém. O que eu venho falar é sobre comunhão, mas o que nós precisamos ter é uma comunhão verdadeira. E o que nós temos visto mundo afora é que o amor tem se esfriado dia após dia. Não é incredulidade, longe de mim isso, mas pare para pensar. Esse povo de Atos 2:42. Vocês acham que é fácil ou é difícil? Lógico que nós, como foi dito no louvor, nós temos que romper em fé todos os dias. Mas eu já parei e me perguntei, quando nós iremos ver novamente uma comunhão como essa? Quando nós iremos ver novamente um povo como este povo? Uma igreja como esta igreja? Porque o que nós temos visto dia após dia, irmãos, é ovelhas sendo enganadas. É o povo sendo ludibriado. E quando eles mais precisam da igreja, a igreja vira as costas. Repito, não estou falando do nosso meio. Estou falando num contexto geral. Irmãos, Marcos 2 vai nos falar sobre um paralítico. Vocês já entendem, se ele é paralítico, ele não se movimentava. E ele precisava ir até Jesus. Jesus estava ali, mas sozinho ele conseguiria? Não. E a palavra vai nos dizer, irmãos, ela não nos relata se ele era conhecido desses paralíticos, se eles eram amigos, se eles eram parentes, não nos relata. A Bíblia simplesmente nos fala que ele foi ajudado por 4 homens. Esses homens o pegaram e o levaram até onde Jesus estava. Entenda, eu não sei se eles se conheciam, eu não sei se tinham um convívio. A Bíblia fala que esses homens pegaram esse moço e levaram. Mas eles não simplesmente levaram, porque quando eles chegaram à porta de onde Jesus estava, existia uma multidão que impedia a barragem para eles entrar. Então entenda, irmãos, e eu vou frisar novamente isso. O poder e a dimensão da palavra comunhão, do que ela realmente significa. Irmãos, esses homens estavam indo levar um paralítico para receber uma cura. Quem garantia que eles também seriam abençoados? Já imaginou se eles pensassem dessa forma? Não, eu estou levando ele, mas o que eu vou receber em troca? Eles não pensaram dessa forma. E o que eu digo, o poder da comunhão, irmãos, é o seguinte: eles não simplesmente levaram. Quando viram a multidão, eles não falaram, ó, não dá para entrar, a gente já te trouxe até aqui, vamos te deixar aqui, é o que deu para fazer. Não, irmãos. Eles olharam ao redor e acharam uma única saída. O que eles fizeram? Subiram no telhado com esse homem, abriram um buraco e desceram esse homem pelo telhado e deixaram na frente de Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, no versículo 5 do capítulo 2 de Marcos, que Jesus, vendo a fé desses homens,
disse ao paralítico: seus pecados foram perdoados. O Senhor não nos diz pela fé do paralítico. Ele nos diz pela fé desses homens. Então entenda que a sua fé pode, em nome de Jesus, tocar o coração de Deus para que o seu irmão seja abençoado. Pode tocar o coração de Deus para que o seu irmão seja curado, seja livrado de todo mal, seja qual for a necessidade. Se você tiver fé, se você com sinceridade orar, interceder pelo seu próximo, tomar a dor do seu próximo, entender o real sentido da comunhão, irmãos, ele vai ser abençoado. Como a palavra diz, pela fé daqueles homens, o paralítico foi curado. Então, entenda o poder dessa comunhão. Se eles, por um simples momento, surgisse no coração, quando viram o paralítico levantando e andando, se por um milésimo de segundo eles pensassem: mas e eu? Saí da onde eu estava, carreguei esse paralítico até aqui debaixo de chuva, de sol, vai saber lá por onde eles andaram. Para levar um paralítico, subiram no teto, se arranharam, se machucaram, desceram ele e colocaram na frente de Jesus. A vez do paralítico chegou, e a minha? Se eles tivessem pensado dessa forma, o milagre tinha acontecido? Sim ou não? Não. Mas o importante para eles naquele momento não era a própria vida deles. O importante para eles naquele momento era a cura do próximo. Então, irmãos, eu repito. Eu não estou dizendo que isso acontece no nosso meio. Eu não estou dizendo para você se excluir do seu irmão, pensar que seu irmão pode ter algo contra você. Se ele tiver, continue orando e Deus vai quebrantar o coração. E que isso não haja no nosso meio, mas sempre haja no nosso meio a comunhão verdadeira e sincera. Deus, irmãos, não nos criou, não criou a mim, não criou a você para viver sozinho. Deus criou a mim e a você para estar em família, em comunhão, abraçados, unidos, orando um pelos outros, intercedendo um pelos outros, amando uns aos outros. Mas entenda, a palavra do Senhor vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, fizesse e acontecesse, se não tiver amor, de nada valeria. Então, se não tiver amor, no seu simples paz do Senhor, um apertar de mãos, de nada valeria. Se não houver amor na sua oração pelo seu próximo, aqui na oração da fé, irmãos, se eu não estiver orando com sinceridade, crendo e pedindo com fé a Deus pela cura, pelo milagre na vida do meu próximo, nós estamos fazendo tudo em vão. Se eu não buscar de fato a presença de Deus e orar pelo meu próximo, como disse, de nada valeria. Foi até, eu posso citar porque eu não vou citar nomes, mas na Casa de Cristo eu falei sobre essa passagem de Marcos 2. Um irmão compartilhou que o seu pai estava com câncer. Nós não conhecemos o pai do rapaz. Nós não sabemos se ele tem fé ou se ele não tem fé. Mas eu falei para ele: irmão, através da sua vida, se você tiver fé e se você orar pelo seu pai, ele pode alcançar a cura. Independente se ele estiver na presença de Deus ou não, pela sua fé, ele pode ser alcançado. Pela sua fé, a sua família pode ser alcançada. Pela sua fé, o seu vizinho pode ser alcançado. Pela sua fé, o milagre que um irmão busca tantos e tantos anos pode acontecer. Não estou dando crédito para ninguém, o crédito é totalmente do Senhor, do nosso Deus. Mas ele diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém, irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Se você puder por um momento fechar os seus olhos. Como eu disse, irmãos, eu não vim aqui pregar discórdia entre os irmãos. O que eu vim mostrar é que existe o joio e o trigo. Existe a comunhão verdadeira e também existe a comunhão fingida, a qual não agrada ao Senhor.
Mas neste momento nós erguemos as nossas mãos e oramos ao nosso Pai para que a comunhão sincera e verdadeira esteja sempre no nosso meio. Pai, que se houver algo no nosso coração que não provém de Ti, se tivermos algo contra o nosso irmão, Papai, possamos nos reconciliar. Possamos, Pai amado, verdadeiramente atender a Tua voz, atender a Tua palavra e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pai amado, como foi dito, aqueles 4 homens, Pai amado, ao levar o paralítico pela sua fé, aquele homem foi curado, assim seja do nosso meio, Senhor. Pai amado, a cada dia possamos abraçar com o amor de Cristo o nosso próximo. Não somente aquele que nós conhecemos ou aquele que queremos abraçar, mas todos os nossos irmãos. Todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, Pai. Nós possamos verdadeiramente abraçar. Possamos, Pai amado, não ligar para aquilo que o inimigo tem lançado contra as nossas vidas, dizendo que irmão é aquilo, fala mal de fulano e ciclano. Possamos olhar somente para o Teu amor, Senhor. Olhar somente para o Teu perdão. Pedir para que a cada dia a comunhão seja restaurada no nosso meio. E o amor do Senhor resplandeça sobre esta igreja, sobre este ministério. E sobre cada um, Papai amado, que faz parte desta casa, deste corpo, que é membro deste corpo, Senhor. A cada dia trabalha nos nossos corações, Pai amado, e se há necessidade de mudança, e eu creio que há necessidade, porque precisamos ser mudados todos os dias, Pai. Muda, ainda que doa, seja feita a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Deus os abençoe em nome de Jesus, amém.